Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e te convido a acompanhar comigo o objeto de conhecimento da nossa aula. Olha só, aula de número 43, objeto de conhecimento, o papel da mulher na Grécia, em Roma e no período medieval, detalhamento, o papel da mulher em diversas sociedades. Ficaram curiosos? Então acompanha comigo essa aula interessante. Um assunto interessantíssimo é exatamente, então, trabalhar o papel da mulher lá na Idade Média. E, novamente, eu peço que vocês, juntamente comigo, observem, então, essa sociedade medieval através dos olhares deles próprios, tá? Então, acompanha comigo, vamos começar aí a desvendar, então, esse papel da mulher na Idade Média. Olha só. O papel da mulher, então, na Idade Média. Segundo o historiador Jacques Le Goff, em seu livro Homens e Mulheres na Idade Média, a Idade Média não elevou o estatuto das mulheres em relação à antiguidade. É porque o cristianismo, mesmo lhes concedendo um lugar importante, lhes fez sofrer as consequências, então, de dois elementos. Um é a responsabilidade de Eva no acontecimento, então, do pecado original, e o segundo é o fato de que as mulheres não foram promovidas no clericato, a função, então, sacerdotal. O que isso significa, professora? Que nós temos, então, lembra da dualidade medieval? Nós temos também exatamente essa dualidade, então, agora, né? Quando a gente observa o papel da mulher, então, nessa Idade Média. Porque se de um lado ela é vista, então, aí, né, muito ligada a este pecado da Eva, ao pecado original, de outro lado, nós temos, então, aí essa Igreja Católica que não eleva a mulher, então, ao papel, por exemplo, né, de ser aí, de ter uma função parecida, então, com os padres. Apesar de que a maioria, então, das mulheres, elas compõem aí os quadros da igreja, porque lembra, a gente já viu, a forte religiosidade é o que domina, então, o cenário mental, é o que domina, então, o quê? Esse cenário da vida social, então, das pessoas na Idade Média. E dentro desse cenário, é claro que, se de um lado a antiguidade vai nos dizer que nós estamos muito ligados ao pecado original, temos, então, aí, né, de certa forma, os padres que regem a igreja não dando, então, funções a mais para esta mulher. Lembra novamente, o domínio, então, ele é o quê? Patriarcal. Esse domínio, então, aí é de quem? Dos homens. Acompanha ali comigo, olha só, uma imagem interessante. Nós temos, então, aí, né, uma mulher lendo. Perceba também que, quando a gente fala sobre a educação da mulher, ela, quanto maior, então, aí o status, ela realmente vai ter uma melhor educação. Quanto mais baixo o status dessa mulher, ela não terá tanto, né, esse acesso à educação. Olha só, claro, o prestígio de que desfrutam mostram a importância que algumas mulheres puderam ter na Idade Média. Elas foram admitidas a um novo status, superior àquele de todos os outros seres humanos, a santidade. Então, olha que interessante, né? Essa mulher, então, ela é vista de um lado, então, com esse pecado original, e lá no século XII é que esse olhar, então, para esta mulher medieval é que vai mudar, tá? Só, então, lá no século XII. E nós vamos ver, então, que esta mudança nesse status, ele tem muito a ver ao quê, né? Ao culto, então, a Maria, que é a mãe de Deus, tá? Então, teoricamente, a gente percebe, então, essa mulher através da literatura, então, ligada primeiramente ao pecado original, e lá no século XII a gente vai ver, então, essa mudança no status, tá? E agora nós vamos ver, então, essa mulher que é mãe. Por quê? Porque a imagem, então, de Nossa Senhora, a partir do século XII, o culto a Maria, ele é muito forte.
Acompanha ali comigo, olha só, vamos falar então, né? Novamente, trabalhar com vocês, a religião, ela exercia uma forte influência nas mulheres. Isso pode ser explicado no quadro quantitativo feminino presente na população cristã nos primeiros séculos da Igreja. As mulheres cristãs eram tão numerosas que os romanos chegaram a desprezar o cristianismo por considerá-lo uma religião para mulheres, tá? Então, perceba aí essa forte atração que essa fé católica, ela vai exercer, então, né? Trazendo, então, essas mulheres para o seio da igreja. Essa atração da fé pode ser explicada pelo fato de a igreja ter instituído o casamento como um sacramento. Então, observa que essa parte aqui ela vai ser importante, porque nós temos, então, aí, olha, o casamento é um sacramento, tá? O divórcio, ele era, então, aí totalmente proibido. O divórcio era algo que era totalmente proibido, tá? O que, na realidade, significava, então, que nenhum homem podia abandonar, sem mais ou menos, a esposa para casar-se com uma outra mulher, tá? Lembra lá a forte religiosidade? Casamento, meus caros, é até o fim da vida. Só pode ser destituído com a morte de um dos cônjuges, ou o homem ou a mulher. Fora isso, não. A forte religiosidade ela está muito presente, então, né, dentro da vida social, então, das pessoas. Acompanha ali comigo, olha só o que dizem, então, os padres da igreja, né, sobre esse papel, então, dessa mulher. Os padres da igreja escreveram sobre o papel da mulher na sociedade. A mulher, ela era filha e herdeira de Eva, a fonte do pecado original e um instrumento do diabo. Era a um só tempo inferior, uma vez que foi criada da costela de Adão, e diabólica, uma vez que havia sucumbido à serpente, fazendo com que o Adão fosse expulso do paraíso, além de ter descoberto o deleite carnal e ter mostrado a Adão. Essa visão de inferioridade da mulher era uniformemente divulgada nos tratados teológicos, médicos e científicos, e olha só, né? Ninguém questionava, tá? Isso é o que diz, então, aí o Jeffrey Richards, que é também um grande historiador que trabalha, então, essa parte da Idade Média, essa passagem da Antiguidade para a Idade Média, tá? Então, observa aí quais são esses olhares, então, para as mulheres, para o que é feminino. Então, olha só, acompanha ali comigo, por causa, então, do pecado original, essa mulher, a mulher ela precisava ser disciplinada, tá? Não podia ter cargos públicos, não podia servir como comandante militar. A mulher ela era vista como de inteligência limitada. A lei canônica justificava todas essas prerrogativas baseadas, então, no pecado original. Professor, o que isso, então, quer dizer? Tá? Que os tratados que são feitos, eles são feitos por homens. Ah, professora, mas a senhora acabou de me dizer que é, então, um sacerdote, alguém da igreja. Homem, lembra lá, os padres são todos homens, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão exatamente voltar esse olhar para a mulher e, claro, né, se toda a sociedade daquele período, ele fala, então, que esta mulher, ela é ligada ao pecado original, isso vai estar, então, dentro de quê? Né? Dos livros, então, né, deixados, então, por esses padres. Exatamente por isso também que essa mulher, ao longo do tempo, ela também não vai ter funções sacerdotais dentro da igreja. Estamos, então, no século atual e ainda continua o quê? Né? Somente, então, aí os padres, homens, é que regem a vida religiosa. As mulheres somos leigas, né? Pessoas que estão ali próximos à igreja e etc. Mas exercer função sacerdotal
também ainda não fazemos isso, né? Por quê? Porque há toda uma estrutura desta Igreja Católica que segue ainda, né, alguns dogmas, que a gente chama de dogmas, que vêm, então, dessa idade medieval. Vamos falar agora um pouco sobre os casamentos, então. Acompanha ali comigo, olha só. Os casamentos, eles eram acertados entre as famílias, em todos os níveis sociais, pois quase sempre envolviam propriedades ou, posteriormente, dinheiro que mudava de mãos, tá? Então, presta aí atenção que o casamento, ele é acertado entre as famílias do noivo, tá? O casamento não era uma questão comercial, o casamento, ele era uma questão social e política. Por quê? Eu não quero perder bens. Eu quero que a minha família case com uma pessoa, então, de uma outra família que tenha bens, e assim a gente perpetua. Casamento nesse período medieval não é por amor. Isso é uma conotação de muito tempo depois, tá? Aqui, os pais do noivo e da noiva chegam, conversam, né? Vamos ver aí, fazer os casamentos dos filhos, acerta a data e não é por amor, tá? Então é o quê? Para não perder bens. É algo político, é algo, então, voltado para as famílias que fazem esses acertos. Acompanha ali comigo, olha só. Nas camadas mais baixas da sociedade, não havia nada em jogo além do companheirismo e da vida marital. Por isso, as pessoas envolvidas raramente se davam ao trabalho de se casar, contentavam-se, então, com o quê? Com o concubinato. Moravam juntos, tá? Então, presta atenção. Quanto mais bens eu tenho, minha família vai atrás de uma esposa e fazem aí os acertos. Se eu não tenho tantos bens, a gente nem precisa casar. Era mais ou menos isso. E ainda digo mais, quanto mais longe de alguma igreja eu morar, isso também ele era recorrente, não preciso casar. O concubinato, ele era algo, né, que era, então, para as camadas mais baixas da sociedade. Acompanha ali comigo, então. Vamos ver, então, o casamento no século XII. O casamento, então, no século XII, ele vai tornar-se um sacramento, tá? Então, olha algumas características, então, do casamento. União monogâmica. Professor, o que é isso, né? É um homem e uma mulher. É os parceiros. Apenas um. Não podia ser casado, não. Assim, uma mulher com dois homens. Deus o livre, não pode. Essa visão, não. É um homem com uma mulher, tá? Por isso, monogâmica. União, ela é indissolúvel, somente se dissolve, então, com a morte de uma das partes. Casamento exogâmico. Noivos não podem ter parentesco familiar. Não pode primo com primo, não pode tio com... Não pode, tá? Então, tem que ser alguém bem longe, então, da família, de sangue, consanguínea. Segundo o historiador o Jorge Duby, o marido ele é proprietário do corpo de sua mulher, ele tem direito de posse sobre ela. E ainda digo mais para vocês, casamentos, meus caros, eram para procriar, para fazer crianças, tá? Então, o casamento ele era exatamente para deixar o quê? Os descendentes, e quanto maior a quantidade de descendentes, melhor, tá? Mesmo porque vai ser mais um católico para a igreja, claro, né? E mais mão de obra também, dependendo da qual sociedade, né? Se você tem dinheiro, se tem posse, né? Você vai ter, talvez, melhor condição de vida. Se você está, então, lá, quanto menos dinheiro, você vai ser mão de obra de trabalho, né? Porque... né? Não vai ter tantas posses, então precisa ter o sustento. Então, famílias na Idade Média numerosas, assim, tipo 15, 20 filhos, 25, e assim vai, tá? Vamos, então, voltar agora o nosso olhar para essa mulher, né? Esse novo olhar, então, para essa mulher na Idade Média, tá? Então, olha só, acompanha aí comigo o início de um novo olhar medieval, então, para a mulher. São Tomás de Aquino, ele escreveu sobre uma igualdade teórica entre homem e mulher, observando que, se Deus quisesse fazer da mulher um ser superior ao homem, ele a teria criado de sua cabeça. E se decidisse fazer dela um ser inferior, ele a teria criado de seus pés.
Ora, ele a criou, então, do meio, né, de seu corpo, para ressaltar, então, o quê? A sua igualdade. Isso é o que diz, então, o Legoff na história do corpo na Idade Média. Então, teoricamente, é com São Tomás de Aquino que a gente já vai ver aí, de certa forma, né, o quê? Uma certa igualdade para essa mulher, mas é apenas nos escritos, tá? Na sociedade, realmente, novamente é domínio masculino, ok? Acompanha ali comigo, então vamos falar um pouco sobre a educação da mulher. A educação, então, nessa Idade Média, né, a educação da mulher era para ser boa esposa e boa mãe. Isso não mudou muito ao longo do tempo, né, gente? Olha só, obediente ao marido, o marido é, por definição, a figura central, então, do universo da mulher casada. A mulher também ela é cuidadora do lar e dos ensinamentos aos filhos e filhas, netos, netas e depois de toda a família, tá? Portadora, então, de bons costumes, instrução moral e religiosa. Essa forte religiosidade está muito presente, tá? E na literatura, então, do século XIII, começam a ser retratadas como virgens, castas, virtuosas, obedientes, laboriosas, misericordiosas, tá? Então, observa aí algumas características que as mulheres ainda hoje têm, né? Por quê? Porque isso vem, então, de uma mentalidade ao longo, né, de vários séculos e que chega ainda presente aos dias atuais. Tá? Por quê? Porque se essa mulher ela não tem essas características, às vezes começa-se um julgamento das pessoas. Por quê? Porque essa é a mentalidade medieval, tá? Boa esposa, virtuosa, casta, que cuida da família e etc. Acompanha ali comigo, olha uma imagem bonitinha, tá? Que é, então, a imagem de Maria, a mãe de Deus. As mulheres, né? Um mundo entre Eva e Maria. De novo, a dualidade. Se Eva está ligada ao pecado, Maria, então, é a mãe de Jesus, Maria Santíssima, né? Segundo, então, Legoff, Eva e Maria constituem dois polos de beleza feminina na Idade Média. A oposição exprime a tensão que existe no próprio coração da imagem da mulher. De um lado, existe Eva, a tentadora, e mais particularmente a pecadora, que provém de uma leitura sexuada do pecado original. Eva, companheira do homem, a fim de não deixá-lo só. Eva representa, assim, essa auxiliar do homem que lhe é necessária. Diante de Eva, então, nós temos Maria, né? Então, Maria aparece como uma redentora, é a beleza sagrada diante da beleza profana, né? E ainda tem mais. Nesse período, quando a gente fala, então, sobre a organização da igreja, ela começa a enfrentar, né, o aparecimento de novas religiões. Então, o que eu vou fazer? Se eu começo a perder fiéis, eu puxo o culto, então, para Maria, que é mãe. Então, Maria, essa imagem, né, do século XII, ela vai fazer essa forte atração novamente desses católicos que, porventura, poderiam, então, começar a pensar em ir para outras religiões. Afinal de contas, o culto a Maria ele é importante porque Maria é mãe, ela cuidou de Jesus, e ainda hoje nós temos muito esse olhar para quando a gente olha para a nossa mãe, não é mesmo? Então, Maria é a figura principal, é Maria, então, que a igreja pega, né, esse forte culto que ainda é muito evidente também na sociedade atual e que vem, então, da Idade Média. Acompanha comigo, então, o século XII, o culto a Maria. A partir do século XII, a imagem de Maria se impõe na sociedade medieval através, então, do culto mariano que tem início no século XI no Ocidente. Essa intensa valorização da imagem de Maria na Idade Média intensificou a presença e a promoção feminina na religião. Segundo aí o Godofredo, um padre medieval, né, a boa Maria deu à luz a Cristo, né? Deu luz a Cristo. E em Cristo deu a luz aos cristãos.
É por isso que Maria, mãe de Cristo, é a mãe de todos os cristãos. Se a Maria de Cristo é a Maria dos cristãos, manifesta-se claramente que Cristo e os cristãos são irmãos. Olha aí a importância, então, né, a forte religiosidade, então, do culto a Maria. Godofredo está exatamente falando aí, né, sobre essa igualdade, então, né, que existe, somos todos irmãos, que é muito propagado também por essa igreja. Vamos falar, então, aí sobre o culto a Maria, novamente? Olha só. No culto cristão da Idade Média, a Virgem Maria conheceu tal promoção e desempenhou tal papel em todos os campos do mundo medieval, do mais pessoal ao mais político. No século XIII, Virgem Maria se tornou uma espécie de quarto personagem, então, da Trindade, tá? Olha só a redenção, então, da mulher responsável pelo pecado original. Essa promoção da Virgem manifesta-se por um desenvolvimento que cresce sem cessar. No século XI ao XIII, nos sermões, louvações e saudações, cantos religiosos, preces e ofícios. Então percebe aí esse poder mariano, é esse culto a Maria. Então vocês perceberam? Se de um lado, logo lá no início, nós temos então essa mulher muito ligada ao pecado original, a Eva, tudo que é ruim, não é mesmo? Temos então aí o século XII, através então do culto a Maria, nós temos de certa forma uma redenção na visão então aí, né, de como nós compreendemos, de como nós então vimos, né, voltamos o nosso olhar para esta mulher. A força então aí de Maria, que é mãe, né? Então a igreja ela vai fazer esses cultos tentando aí, né, fazer com que a gente tenha uma nova visão sobre esta mulher. E agora acompanha comigo, vou falar para vocês uma parte bem interessante, que são quem? A atuação de algumas mulheres, tá? Na sociedade, então, medieval. Vamos começar, então, por Santa Clara, a Clara de Assis, tá? Então, 1193 a 1253, era uma jovem nobre de Assis, Clara, inflamada pelos sermões de São Francisco, abandona a moradia da família, forma a ala feminina da ordem franciscana. A ordem também é conhecida como Clarissas, ou Ordem das Clarissas. Santa Clara viveu por mais cerca de 30 anos após a morte de Francisco, dentro de uma reputação de devoção que resplandece em toda a cristandade. Primeira mulher a dar mostras dessa coragem e desse saber. Ela recusa a regra dada às suas irmãs pelo Papa Inocêncio IV em 1247 e redige de próprio punho a regra para sua ordem, que o Papa aprova em 9 de agosto de 1253, 2 dias antes da morte de Clara. Tanto Clara quanto São Francisco foram canonizados pela Igreja Católica 2 anos depois de suas respectivas mortes. Então, nós temos aí, né, esse culto aí a Santa Clara, não é mesmo? Que é da mesma ordem, muito parecida, então, com São Francisco, né? Ele é a ordem dos homens, então a ordem das Clarissas é a ala feminina da ordem franciscana. Acompanha ali comigo, então, algumas mulheres mártires dessa Idade Média. Houve muitas mulheres entre os mártires. Desde muito cedo, muitas foram eleitas como santidades, mas durante os primeiros séculos da Idade Média, o modelo masculino de santidade predominava na figura dos bispos, sendo os santos desse período, em sua maioria, esses homens de fé. Vamos então falar aí sobre Santa Edvirgens da Silésia, né? Então essa imagem vocês têm aí, a Santa Edvirgem compartilha com a ordem dos mendicantes uma caridade extrema para com os pobres. Enquanto viva, efetua vários milagres, em geral de caráter tradicional, cura de doentes, manutenção em vida de um enforcado, transformação de vinho em água e vice-versa. Canonizada em 1267 pelo Papa Clemente IV, é a
adotada como patrona da Polônia pelos poloneses, a quem pertence então a Silésia. Sua imagem lembra a tradição da devoção católica na Europa do Centro-Leste. Vamos então agora falar sobre Eleonor, então, da Aquitânia. Olha, acompanha comigo, que imagem bonitinha da Leonor. Tá? Em 1137, aos 13 anos de idade, Leonor perdeu seu pai Guilherme X, duque da Aquitânia. Ela se tornou a herdeira mais cobiçada do Ocidente, pois a Aquitânia compreende um vasto território. Casou-se então com Luís VII, rei combatente da Segunda Cruzada. Com o Luís VII, ela teve então aí 2 filhas. Casou-se novamente agora com Henrique II, conde de Anjou e duque da Aquitânia, que em 1154 foi coroado o rei da Inglaterra. Com ele teve mais 6 meninos e 3 meninas. Leonor esteve presente nas disputas territoriais na Aquitânia. Leonor morreu aos 80 anos. Foi enterrada em uma abadia em Anjou, na França. Inclusive, é essa abadia que vocês, né, viram ali naquela imagem, tá? Então, Leonor, né, fica muito jovem, órfã, e aí ela tem, então, vários casamentos. Lembrando novamente, viu a quantidade de crianças que a Leonor teve? Casamento era exatamente para procriar, então, aí, crianças, tá? E aí, né, fazer, então, toda essa parte familiar. Então, percebe que mesmo ela fazendo algumas partes em que, né, ela mostra que ela pode curar, ela, né, tem, teoricamente, essa visão de cura, mas lembra, ela é uma mulher que também tem que voltar o olhar para quê? Para criar todas as suas crianças, para dar-lhes educação. Lembra, então, aí das características dessa mulher na Idade Média, tá? Mesmo ela sendo uma pessoa importante, influente, né, já que ela é esposa aí, né, de rei, ela tem, então, né, essa dupla jornada de trabalho. Ela é esposa, mas ela é mãe e cuida de toda a família, tá? Acompanha comigo, vamos falar agora da Joana d'Arc. Olha só, a Joana d'Arc, então, a história da Joana d'Arc é tão extraordinária que nunca cessou, desde o início de sua vida pública e até os nossos dias, de provocar questionamentos. Alguns teólogos, em 1429, reconhecem-na como boa cristã. Outros, em 1431, a condenam à fogueira como herege. Em 1456, um novo processo prova sua inocência. Depois de um tempo, enfim, ela é canonizada. Nunca, por quem quer que seja, a igreja procedeu, então, desta forma. Viu aí, então, a história da Joana d'Arc, tá? Vamos ver aí, então, algumas outras características dessa figura, então, da Joana. A figura de Joana d'Arc despontou na Guerra dos 100 Anos. Jovem camponesa que liderou os franceses em várias batalhas sem autorização com autorização do rei Carlos VII, Joana procurou o rei, alegando ter ouvido vozes celestiais que a designavam para combater o inimigo, né, do rei destronado. Joana teve participação extraordinária na fase final da Guerra dos 100 Anos, comandou várias vitórias, como na retomada de Orleans em 1429, mas acabou capturada pelos ingleses no ano seguinte. A acusada de praticar bruxaria foi condenada à morte em 1431 e queimada viva aos 19 anos de idade. No século XIX, ela foi canonizada pela Igreja Católica e tornou-se, então, padroeira da França, ou padroeira na França. Viu aí, então, as dicotomias também dessa mulher que se sobressai na sociedade. Mulheres não podiam guerrear. Joana, né, vai, então, aí vai batalhar, né, vai se meter, então, lá na Guerra dos 100 Anos. E aí, vamos, então, ver algumas outras características dessas mulheres, tá? Olha aí, castidade, humildade, modesta, sobriedade, silêncio, trabalho, misericórdia, custódia. As mulheres
ouviram repetir essas palavras durante séculos. Ouviram-nas ditas pelos pregadores nas igrejas, ouviram-nas ditas pelos familiares nas suas casas, reencontraram-nas nos livros por elas escritos. Então, no decurso do tempo, as mulheres que ouviram essas palavras mudaram. Eram mulheres diversas e frequentemente distantes de si. Rainhas religiosas, burguesas, ricas, camponesas pobres, servas, mães de família. Então, perceberam aí a dualidade, né? De um lado, Eva, e depois, a partir do século XII, a mãe, ligada, então, aí às famílias. E esse era, então, o contexto, né, da vida das mulheres. Atingi aqui o meu objetivo, que era trabalhar, então, as mulheres na Idade Média. E por aqui, a professora, então, se despede.